gente! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Quanto tempo eu fiquei sumida daqui, né? Já faz mais de 5 meses. A última vez que eu postei aqui no canal foi no início do ano de 2025, que é esse ano de agora, caso você esteja assistindo mais pra frente. E eu vim aqui pra contar pra vocês a história do meu processo de residência nos Estados Unidos e o motivo do meu sumiço, né? Que foi ter passado por essa jornada. Esse ano foi bem desafiador pra mim. Foi uma jornada bem intensa, de muitos altos e baixos, uma montanha-russa de emoções. Continua, né? Que começou na minha mudança há quase um ano atrás. Hoje é dia 12 de maio e já faz quase um ano que eu tô aqui nos Estados Unidos. E eu tô aqui de um dos lugares favoritos aqui perto de casa, que é o Pier, que eu costumo vir com bastante frequência e que eu vim muito durante esse meu primeiro ano para refletir, para absorver, para ter esperança de que as coisas iam dar certo, sem saber se iam dar certo, como iam dar certo. Mas eu tô feliz de dizer para vocês que deu tudo certo, que tá dando certo e que finalmente eu vim aqui para contar essa história que teve muitos altos e baixos, que eu vou contar mais para vocês, mas é isso. Tô feliz de poder estar aqui para compartilhar mais para vocês agora. Eu precisei passar por essa pausa, por esse momento de introspecção, de reflexão, de passar pelo processo que eu tinha que passar internamente, para agora poder voltar aqui, contar mais para vocês, dividir mais com vocês. E eu tô muito feliz de dizer que deu certo e de estar nessa fase, nesse novo ciclo. Bom, vamos lá. Até me arrumei um pouquinho pra contar essa história pra vocês. Peguei meu cafezinho, então se você quiser também, pega seu cafezinho aí, que eu tenho história pra contar. Pra dar contexto, caso você esteja chegando aqui, caindo aqui de paraquedas. Eu vim pros Estados Unidos dia 15 de maio de 2024 com um visto de noiva, que é o visto K1. Eu me casei com o meu namorado, na época, de 8 anos. A gente namorou 8 anos à distância entre o Brasil e os Estados Unidos. E finalmente a gente decidiu morar juntos, decidiu casar para que eu conseguisse estar aqui com ele, que a gente pudesse começar a nossa vida juntos. Sempre foi meu objetivo morar aqui nos Estados Unidos, eu sempre sonhei e via meu futuro morando aqui e por isso a gente tomou essa decisão. Eu contei toda a história do meu processo do visto K1, que é o visto de noiva, pra vocês numa série que tá aqui no YouTube, então se você não assistiu ainda, passa lá pra assistir, porque essa série conta toda a nossa história e todo o meu processo de imigração antes de entrar aqui no país. Foi um processo que durou 1 ano e meio e ainda continua. É um processo longo. Imigrar para um país é muito desafiador e é um processo que constrói muita resiliência na gente, que desenvolve muito a nossa fé, a nossa paciência e autoconhecimento a todo tempo, reconhecendo quem nós somos, entendendo quem a gente é, a nossa essência, independente das coordenadas geográficas. Esse foi o meu processo, essa foi a minha caminhada nesse último ano aqui nos Estados Unidos. Com esse visto de noiva que eu entrei aqui no país, eu entro com autorização pra me casar aqui nos Estados Unidos. Muita gente me perguntou: Brenda, por que você só não veio como turista, se casou, tanta gente faz isso aqui? Pra quem não sabe, isso é arriscado, porque pode ser considerado fraude, já que você não entrou no país com a intenção correta, com o objetivo certo. Então é um processo um pouco mais arriscado que a gente não quis se comprometer, a gente quis fazer da maneira mais certa, mais justa, que era aplicando pro visto de noiva e entrando aqui no país com esse objetivo. Nesse meio tempo que eu fiquei esperando o visto de noiva lá no Brasil, que durou 1 ano e meio, eu vim para os Estados Unidos 1 ou 2 vezes como turista, então isso não foi problema, mas foi um tempinho aí esperando essa papelada toda sair. E depois que eu entrei aqui nos Estados Unidos, eu tinha 90 dias para casar. Sabe aquela série lá, 90 dias para casar? Nós nos casamos no dia 9 de julho de 2024. Foi uma cerimônia super simples e super burocrática mesmo, que era o objetivo. A gente precisava se casar dentro de 90 dias. Eu tava fazendo uma mudança grande, que era uma mudança de vida, né? Recomeçando a vida aqui nos Estados Unidos. Então, nosso objetivo era ter algo bem simples mesmo. Os meus pais chegaram a vir pra cá e
estiveram aqui presentes, que foi muito importante pra mim. E nós nos casamos, tiramos o certificado, tivemos um jantar com as nossas famílias. Dali em diante, começava a nova fase do meu processo de imigração, que era aplicar pro ajuste de status aqui nos Estados Unidos. Depois que você se casa com um cidadão americano, você precisa aplicar para residência permanente, que é o famoso Green Card. Eu comecei a organizar tudo para aplicar para minha residência por volta de agosto. Hoje, dia 7 de agosto de 2024, eu comecei a organizar tudo para o processo de Green Card aqui para me tornar residente nos Estados Unidos. Eu já tinha pesquisado bastante sobre tudo que eu tinha que organizar, já fiz a lista, o checklist, né? E hoje eu comecei a preencher o formulário oficial, que é o formulário principal, né? Achei até simples, assim. Eu fiz com base em muitas pesquisas nos grupos do Facebook que me ajudaram desde o processo do K1, que foi o processo para imigrar para cá. E eles também ajudam muito nesse processo de ajuste de status, que é para pegar a residência permanente. Então eu pesquiso muita coisa lá e muita gente responde. E é uma troca bem legal. Mas eu acho que eu devo falar com a Valentina, da empresa Meu Visto K1, para ela dar uma revisada nos meus documentos, para ter certeza de que tá tudo 100% ok, só para estar ainda mais segura de tudo. Mas agora eu acabei de terminar o form. Eu primeiro faço tudo online, então eu preencho todas as coisas, monto as páginas com evidências e tudo mais, separo todos os documentos numa pasta. E aí depois a gente tem que imprimir, colocar na ordem certa, revisar mais uma vez e aí mandar por correio. Até que eu tô achando simples assim, porque eu já passei pelo processo do K1, né, que foi o processo para separar tudo, para ter o visto, para vir para cá. E esse foi mais assustador, assim. E com ele aprovado já deu um pouco mais de confiança, né, para entrar nesse processo aqui de ajuste de status. Então, é isso. Hoje começa essa fase 2 do processo de imigração e espero que dê tudo certo. Novamente, eu tive que juntar toda aquela papelada que eu também juntei já para o processo do visto, mas agora com evidências do nosso casamento, né, da nossa vida aqui, que é o que eles querem comprovar, né, com a residência permanente, eles querem comprovar que esse casamento é real. Organizamos tudo para mandar para o governo essas evidências de que a gente tinha de fato casado, que a gente estava desenvolvendo essa vida juntos aqui nos Estados Unidos. No dia 9 de setembro, eu mandei a papelada toda por correio. Hoje, dia 6 de setembro, estamos enviando o pacote do meu Green Card. Ai, Jesus, espero que tudo seja certinho. Amém, Senhor. Tudo bem. Vai dar certo, amor. Seja bem calminha, gata. Eu fico nervosa com essas coisas. Seja calminha. E entreguei pra Deus essa nova fase, mais um processo, mais uma papelada que eu tava enviando. E eu tava com a expectativa de que esse processo iria durar por volta de 4 a 6 meses. Porque eu acompanho muitos grupos no Facebook onde outras pessoas estavam passando pelo mesmo processo e davam relatos sobre quanto tempo estava levando, como se preparar e, enfim, muitas informações úteis. Com isso, eu fui criando uma certa expectativa de que ali, dentro de 4 a 6 meses, provavelmente eu teria o meu Green Card, a minha residência, em mãos. E o que acontece nesse período? É um período muito difícil, porque eu fico impossibilitada de sair dos Estados Unidos. Eu basicamente fico presa no país. Enquanto eu estou em ajuste de status aqui, eu não posso sair, senão eu perco o meu processo. Tenho muitas limitações burocráticas. E essa fase de passar por muitas limitações foi bastante desafiadora pra mim. Em cima de tá me casando, tá começando uma vida juntos, uma nova rotina, me adaptar a ter minha casa sozinha, né, ter saído da casa dos meus pais e começar toda essa nova vida de adulta premium, né. Então, esse primeiro ano foi muito desafiador por conta disso. Eu tava nesse processo de entender quem sou eu de novo nessa nova vida, quais eram os valores que eu estava carregando da minha criação agora para essa vida, o que eu queria aqui nesse novo capítulo, nesse novo ciclo que é
estar morando nesse novo país. E é um processo muito denso emocionalmente. Eu precisei me afastar um pouco de compartilhar da forma que eu tava compartilhando aqui com vocês, porque eu ainda tava no processo de entender isso, antes de poder verbalizar isso pra vocês. E às vezes é difícil a gente compartilhar quando a gente tá vivendo o processo, né? Mas eu queria contar pra vocês que, por mais que pareça que todo mundo tá vencendo, todo mundo tem tudo resolvido, que tá dando tudo certo pra todo mundo, nem sempre tá. As pessoas, a gente tende a compartilhar, né, os momentos felizes e quando a gente já tem tudo resolvido. E tá tudo bem, porque nem sempre a gente já tá realmente pronto pra compartilhar quando a gente ainda tá resolvendo as coisas, né? E é isso que eu precisei fazer, é o que eu costumo fazer, né? Eu prefiro me afastar e tentar entender ali o meu contexto, passar pelo processo que eu tenho que passar e depois vir contar pra vocês e compartilhar. Às vezes eu compartilho alguns processos também, mas acho que eu precisei respeitar esse meu tempo. Então, depois que eu enviei os documentos em setembro, eu tive uma biometria marcada um mês depois, em outubro. Hoje é dia 17 de outubro de 2024 e hoje eu fiz a biometria e a foto do meu green card. Foi bem tranquilo, foi bem rápido. Tinha que levar o documento, né? Página de confirmação do agendamento, eles mesmos que agendam, e a gente tem que vir na data que eles marcaram. Esse lugar que eu vim fica cerca de 1 hora e meia de onde eu moro, mas foi tranquilo, foi muito rápido, e é isso, agora segue o processo. E nessa época, era outono aqui nos Estados Unidos, eu já tava aqui há mais de 3 meses, e é aquele período que tava começando a cair a ficha de que realmente eu moro aqui e que a minha vida estava acontecendo aqui, que eu tinha que decidir o que eu queria daqui pra frente, mesmo com tantas limitações burocráticas desse processo de imigração. Foi um período complicado também, porque eu tava querendo estabelecer uma rotina, mas ainda com muitas limitações, ainda tentando me entender nessa nova vida e tava tentando desenvolver amizades. Foi bem difícil, porque fazer amizade depois dos 25, sem estar na faculdade, onde todo mundo tá criando vínculos, sem estar na escola, é bem mais desafiador. E também era mais desafiador porque a cidade onde eu tô é uma cidade muito pequena, muito turística e muito sazonal, onde as pessoas basicamente só vêm e vivem aqui durante o verão. Então, a partir do outono, as coisas estavam simplesmente acabando, todo mundo estava indo embora, a cidade começava a virar uma cidade fantasma, praticamente. E depois de fazer a biometria, eu não tive mais notícias desse processo de imigração. E eu sabia que eu teria que esperar ali por um tempo, que primeiro eu esperei que seria até fevereiro. 17 de fevereiro, segunda-feira. E hoje já faz mais de 5 meses que eu enviei a petição pro Green Card, né? A aplicação para ajustar meu status para ser residente permanente. A média para sair a aprovação é de mais ou menos 5 meses, 4 a 5 meses, assim. Tem estado nessa média ultimamente os casos que eu tenho visto, mas pode ser que demore bem mais. Tem casos que demoram bem mais. Então, atualmente eu tô numa situação de muita ansiedade. Eu tô querendo muito que saia logo. Quero muito voltar pro Brasil, quero muito ver minha família, quero muito estar no meu país de novo. Saudades, né? Faz tempo, já faz 9 meses que eu tô aqui. Dia 15 agora, faz 2 dias que faz 9 meses que eu estou aqui nos Estados Unidos, que eu me mudei. Meus pais vieram pra cá 1 mês e meio depois que eu me mudei, né? Então faz cerca de 7, 8 meses que eu não vejo eles. E faz muito tempo que eu não vou pro Brasil. Acho que não significa, né, que eu quero voltar pro Brasil, mas é saudades mesmo, né? E é ruim não estar presa no país, não poder sair do país por conta desse ajuste de status, esse período em que a gente fica muito travado, é bem desafiador mentalmente, muito desafiador mentalmente. A gente tá passando pelo inverno agora, que é um período muito mais recluso, né, bem mais limitado, principalmente aqui na cidade onde eu tô, que é uma cidade pequena, sazonal, que as coisas acontecem muito mais no verão, né, de praia. Então no inverno as coisas ficam muito paradas e
tem me feito sentir ainda mais falta, né, de pessoas, da minha cidade, dos meus contatos, né, do que eu fazia antes. Então, eu tenho sentido bastante falta ultimamente. Mas eu também fiz amizades. Eu fiz amizades recentemente, nos últimos 2 meses, e isso tem ajudado muito, muito, muito mesmo a passar por esse período, né, de tanta incerteza. Essa aprovação pode sair a qualquer hora ou pode demorar muito mais. Então a verdade é que eu não tenho controle nenhum sobre essa situação e o que eu tenho que fazer é viver da forma que eu posso. E eu sei que é um ciclo que vai passar e cada dia mais eu estou perto da aprovação, da liberdade, de finalizar esse ciclo. Cada dia que passa é um dia menos. E acho que é melhor ver dessa forma. Depois eu tinha esperança de que seria até abril. E, enfim, nesse período foi bem difícil lidar com o não saber a resposta, o não saber quando chegaria, não saber como lidar com essas expectativas, tentando ter paciência, tentando ter fé, tentando acreditar de que chegaria no momento certo. Nesse meio tempo eu fiz amizades, que foi muito bom pra mim, porque me ajudou a ter essa sensação de pertencimento, uma busca constante da gente que mora fora. Aceitação, sentir que a gente pertence a esse lugar, a essa nova vida, que é difícil porque a gente não cresceu aqui, né? A gente tá longe da nossa família, dos nossos amigos de longa data. Eu tenho a sorte, né, de ter um parceiro que divide muito da minha cultura também, porque ele viveu muito da minha cultura, então ele entende do que eu sentia falta, ele divide essa sensação comigo, de certa forma, então eu sou muito grata por isso também. E também por ser uma pessoa que eu consigo até falar a mesma língua, né? O Sam também fala português, mas muita gente nem consegue falar a própria língua durante esse tempo que vive aqui, né, fora. Então, por isso eu tenho muita gratidão. E entre fevereiro e abril eu tinha muita expectativa de que eu receberia a aprovação do Green Card, de que eu abriria o meu e-mail num dia muito lindo e que eu veria a aprovação ali, mas não foi o que aconteceu. Por volta da metade de abril eu acordei e eu vi um e-mail que eu tava esperando por muitos e muitos meses e que eu tinha altas expectativas, mas o e-mail dizia que eles tinham marcado uma entrevista para o nosso caso. Oi, gente. Hoje é dia 1º de abril. Hoje faz uma semana que a gente teve a primeira atualização do caso em 5 meses. Então, a gente ficou 5 meses sem notícia alguma de em que pé estava esse caso, do meu processo de residência aqui nos Estados Unidos. E eu já sabia que isso é normal, já era esperado, mas a notícia que a gente teve não foi a que eu esperava. No dia 26 de março, uma semana atrás, eu acordei com um e-mail que eu esperava há muito tempo. Há 5 meses eu esperava receber esse e-mail de que eles tinham feito uma autorização no caso, e quando eu abrisse o portal, eu veria aquela aprovação que eu tava tanto esperando. Mas não foi o que aconteceu. Eles marcaram uma entrevista pro meu caso e, no fundo, eu já sabia que essa possibilidade existia, que eles poderiam marcar uma entrevista pro meu caso, mas não estava sendo algo comum, não estava sendo algo provável de acontecer nos últimos anos, nos últimos casos que eu tinha acompanhado, até por ser um visto K1, o visto K1, que é o visto que eu entrei nos Estados Unidos, que eu usei para entrar nos Estados Unidos, é um visto de noiva. E antes de eu adquirir esse visto, eu passei por um processo de mais de 1 ano e meio. Então meu caso, nosso relacionamento, nosso histórico todo já foi analisado. Eu já passei por uma entrevista no consulado americano no Rio de Janeiro antes de vir pra cá. Então, passar por mais uma entrevista depois de eu ter entrado aqui não era o que eu estava esperando, mas no fundo eu sabia que existia a possibilidade. Então, a gente sempre espera o melhor, né, que tudo ocorra perfeitamente, mas nem sempre as coisas vão acontecer exatamente como a gente espera. Mas processamos essa informação, né, nessa última semana.
foi um pouco difícil, mas agora já estamos com a cabeça mais otimista de que daqui um mês e um dia eu vou ter a minha entrevista e, se Deus quiser, mesmo que a aprovação não venha já na hora, eu tenho muita fé de que vai sair em poucos dias e que o mês de maio vai ser realmente a minha libertação. Eu já fiquei muito apreensiva porque uma entrevista é mais um capítulo, mais uma montanha que a gente tem que subir, porque eu teria que reunir mais documentos, reunir mais evidências e passaria ali por mais um teste, né? Mas seguimos, fiz o que tinha que fazer, reuni mais documentos, mais provas da nossa vida aqui nos Estados Unidos, desde setembro até abril, do que a gente viveu, do que a gente estava construindo. Até que chegou o dia da entrevista, que foi no dia 2 de maio. Nós fomos até Baltimore, então a gente foi pra lá na quinta noite. E a entrevista era na sexta de manhã. Naquela semana eu tava muito confiante, eu tava com o coração em paz. Oi, gente! Hoje é dia 1º de maio, começando o mês de maio, e eu esperei muito por esse mês. Já tem alguns meses que eu já tava sentindo que o mês de maio era quando as coisas realmente iam acontecer. Isso antes de eu ser notificada da entrevista. E uma coisa que eu tive que trabalhar muito nesse meu primeiro ano de Estados Unidos, nesse processo de imigração todo, é fé. A gente tem que se apegar a algum tipo de crença, a gente tem que acreditar. Porque é isso que vai possibilitar a gente de continuar no processo, de ter fé no processo, de acreditar que vai valer a pena. Então, hoje é o dia que eu estou com tudo pronto para minha entrevista, que, se Deus quiser, vai me trazer finalmente a minha residência aqui nos Estados Unidos. A minha entrevista é amanhã, dia 2 de maio, e hoje à noite a gente vai pra Baltimore, porque amanhã, cedinho, a minha entrevista. Mas aí na sexta-feira de manhã, que foi quando era a nossa entrevista, eu acordei bem nervosa e eu contei isso pra vocês. Tô um pouco nervosa. Por quê? Não sei, tô um pouco ansiosa. Oi, gente. Hoje é dia 2 de maio e hoje é o dia da minha entrevista para a minha residência aqui nos Estados Unidos, para o Green Card. E eu passei essa semana bem em paz, bem positiva, confiante, e continuo assim, tô um pouco ansiosa agora de manhã, um pouco nervosismo assim, leve, mas tô confiante. Então, já estamos com tudo pronto aqui, estamos a caminho agora, chegaremos lá em 15 minutos, e é isso. Deus nos acompanhe e nos mandem muita sorte. Esse momento seja bom saber, né? Mas, enfim, é isso. Nós fomos até o centro de imigração e a nossa entrevista foi tudo que eu poderia imaginar que não aconteceria. Tipo um pesadelo. Eu prefiro não entrar muito em detalhes com vocês sobre essa entrevista, porque acaba comprometendo muitas informações pessoais. Mas o que eu posso contar pra vocês é que foi muito desafiadora. A gente simplesmente não deu sorte de pegar uma pessoa paciente. A gente pegou uma pessoa que não tava bem naquele dia, que não tinha nada a ver com a gente, mas que ela simplesmente não tava bem. E realmente a gente passou por um momento muito desafiador nessa entrevista. E a gente saiu de lá achando que eu realmente não seria aprovada, de que eu teria que começar todo esse processo de novo, passar por todo esse ano de novo, sem saber quando eu ia poder voltar para o Brasil, quando eu ia poder rever minha família, rever meus amigos, matar a saudade do meu país, quando eu ia poder ter liberdade e me sentir pertencente a esse país. Parecia que eu saí de lá negada, parecia que eu fui recusada, parecia que eu não pertencia a esse país. E foi um sentimento muito difícil de lidar, mas com fé, com muita fé a gente seguiu. E a gente fez o que tinha que fazer, subimos mais documentos no portal que comprovassem ainda mais coisas. E
no dia seguinte. Nossa entrevista foi na sexta-feira. No sábado à tarde, depois de 24 horas de luto e de muito sofrimento, já pensando em todos os cenários negativos, no sábado à tarde a gente recebeu a nossa aprovação. Ai, meu Deus! Será que chegou mesmo? Ai, meu Deus! Wait a minute. É esse aqui. Não mostra o endereço, seu louco. Oh, foi mal. Meu Deus! Acho que chegou o meu green card. Tem cartão aqui, amor. My heart beating fast. I know mine for a little bit. Welcome to the United States. I look terrible! Oh my god! Why do I look so bad? You're like a fucking baked bean, bro. You took it in Brazil? No, it was here. It was at the... I think it was at the biometrics. Eu tô muito feia. Mas... We did it! We're residents of the same country. Mm-hmm. After Finally. 9 years. That's crazy. Aquela aprovação foi muito mais do que um sim, né? Um documento. Foi um sim pro meu pertencimento nesse país. Ser imigrante é um processo muito desafiador. Mais do que eu imaginava. Mas a gente também não tem como se preparar pra tudo na vida. Às vezes a gente tem que só viver a vida e lidar com as coisas da forma que elas se apresentam. Ter fé de que vai tudo dar certo e de que a gente tem capacidade de passar mesmo pelos momentos difíceis, que mesmo os dias nublados tem beleza e de que a gente é capaz de vencer esses obstáculos. Esse processo foi muito desafiador pra mim, mas eu tô muito feliz de estar aqui contando isso pra vocês, de finalmente dizer que eu sou residente aqui dos Estados Unidos, de que eu sou residente do mesmo país que o Sunny, que pra quem acompanha a gente aqui há muito tempo sabe que é quase inacreditável a gente ter vencido um relacionamento de 8 anos à distância e de tá aqui construindo a nossa vida aos poucos, com simplicidade e com muita persistência. Nem tudo vai ser perfeito diretamente, né? A gente tem que ir plantando as sementes do nosso jardinzinho da vida e aos poucos a gente vai conquistando. Então, se você também tá passando por um processo desses, o meu maior conselho é acredite. E vai se apegando às pequenas coisas, sabe? As pequenas belezas. Uma das coisas que eu mais desenvolvi nesse tempo, desse último ano, foi apreciar a beleza de cada estação, que foi uma coisa que eu não vivia muito no Brasil e que aqui nos Estados Unidos, quem vive mais ao norte, né, a gente passa a ver. O inverno aqui é bem duro, bem bruto, mas ele passa e a primavera vem. As flores nascem de volta, os pássaros voltam a cantar. E é assim, gente, eu tô muito emocionada nesse vídeo. Vocês me desculpem por entrar muito em detalhes aqui, ser bem intensa nesse vídeo, mas acho que esse vídeo merece a carga emocional que esse processo carregou. Então eu queria dividir isso com vocês para que vocês sentissem um pouco disso também. Eu não tava pronta pra dividir enquanto estava acontecendo, mas tô pronta pra dividir agora. E pra dar boas notícias de que deu tudo certo e que eu tô muito feliz de estar começando essa nova fase aqui com vocês. Eu já comprei a minha passagem pro Brasil, então eu tô indo pro Brasil daqui 2 semanas. Eu contei pros meus pais do Green Card que eu finalmente vou poder ver eles, que eu finalmente vou poder rever meus amigos, pessoas queridas e matar a saudade, né, do meu país, porque eu não sou o tipo de pessoa que fala mal do Brasil. Eu também amo o Brasil. Amo aqui, amo o Brasil. Acho que todo lugar tem coisas boas e ruins. Então, sei valorizar muito bem os dois. E é isso. Tô muito animada. Nos próximos vídeos eu vou contando pra vocês, mostrando pra vocês os preparativos de estar voltando pro Brasil, matar a saudade, estar
começando a colher as sementes dessa nova vida, desse novo capítulo da minha vida aqui nos Estados Unidos, agora como residente. E obrigada por estarem aqui comigo, por acompanharem essa jornada comigo. Não deixa de curtir e de deixar um comentário aqui se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!